tranquilidade, paz. A Polícia Militar esteve aqui reforçando a segurança dos dois lados em vários momentos, mas até agora nada de mais relevante aconteceu, ninguém precisou agir, o público festejando pacificamente os números da apuração até agora. Voltamos com vocês, Bonner e Renata. Lembrando que desde as primeiras pesquisas eleitorais nessa campanha, o candidato Bolsonaro sempre apareceu na liderança, no topo das pesquisas, e sempre, como você disse ainda há pouco, né, Renata, com um discurso que privilegiava duas questões muito caras à população nesse momento histórico do Brasil. Uma delas é a questão da corrupção, como você vinha dizendo, e a outra delas é a questão da segurança pública. No caso da segurança pública, envolvendo em alguns casos até medidas polêmicas, mas a impressão que dá é que o candidato Bolsonaro, ao longo da campanha, foi meio que calibrando o discurso dele, encontrando onde ele encontrava alguma resistência, algum problema de comunicação. Daquele ponto que ele defendia, parece que ele foi calibrando o discurso dele, botando na medida do gosto ou da necessidade do eleitorado brasileiro. O que é uma coisa que você costuma ver em eleições, né? Quer dizer, à medida que um candidato vai se viabilizando, à medida que ele tem uma expectativa de vitória, coisas assim vão acontecendo. A gente mencionava, por exemplo, a questão do compromisso praticamente que ele assumiu no Jornal Nacional ao se declarar escravo da Constituição. A fala dele a esse respeito no último dia da campanha. Eu queria lembrar de um outro assunto, por exemplo, a questão ambiental, que sempre foi uma questão que despertou muitas questões ao redor de Jair Bolsonaro, até pelo apoio maciço que ele tem da chamada bancada ruralista. Desde o início, quando se cogitava como seria um eventual governo Bolsonaro, ele pensava, por exemplo, em juntar as pastas da agricultura e do meio ambiente, e isso era uma questão que provocava muita resistência para os defensores da pauta ambientalista. Pois bem, nesse segundo turno, ele veio há dias atrás dizer que não pensa mais nessa fusão, que essa fusão não deve acontecer. Então a gente viu essas adaptações, essa calibragem de discurso, como você está falando, à medida que a expectativa de vitória dele ia se consolidando, embora, como você disse, ele já está à frente há muito tempo, né? Ele chegou à frente no segundo turno e, de alguma maneira, manteve uma escrita, porque nós nunca tivemos, no segundo turno das nossas eleições presidenciais, um candidato que chegasse à frente e que não ganhasse a presidência. Vamos ver os números, então. Aqui a gente está com a tela de presidência do Brasil, a gente pode voltar a dar aquela olhadinha no comportamento do eleitorado e na marcha da apuração para presidente, estado por estado, porque nós interrompemos isso na região sudeste, exatamente por causa de eleição de governador. Vamos voltar então àquela tela da região sudeste com os estados para ver... Estados do sudeste, eleição presidencial. Eu contava que o Espírito Santo é o único que hoje só está votando para presidente, elegeu o governador em primeiro turno, e a gente vê aí que Bolsonaro vai ganhando e ganhando bem em todos os estados do Sudeste. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender a vitória dele. Porque o Sudeste é a região de maior densidade eleitoral do país, e nas últimas eleições presidenciais, eleições em que os finalistas vinham sendo PT e PSDB, nunca houve um desses partidos que levasse o conjunto da região Sudeste. O estado de Minas Gerais vinha votando com o PT para presidente já há muitas eleições. Na eleição passada, PT e PSDB mais ou menos que racharam no Sudeste. Né? O PSDB ganhou em São Paulo e no Espírito Santo, e o PT ganhou em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E agora a gente vê Bolsonaro levando em conjunto a região de maior densidade eleitoral do país. É uma vitória muito, muito expressiva, não apenas no Sudeste, mas nacionalmente, como a gente vai ver região por região. Já vimos o Sul, vimos o Sudeste, agora vamos ver, ainda vendo os estados em que Bolsonaro está vencendo, porque a gente sabe que o Nordeste é o estado em que prevalece. É a região em que Haddad deve vencer. Petista, exato. Vamos então para o Centro-Oeste, vamos ver a situação lá. Jair Bolsonaro vai levar todos os estados do Centro-Oeste, era essa a previsão. E aqui um comentário a fazer. Sempre acima dos 65%. Sempre acima dos 65%, no Distrito Federal quase 70%. E aqui um comentário a fazer é um pouco para a gente entender, e mais tarde a gente vai ver o mapa do Brasil, comparar com 4 anos atrás, a gente vê a mudança de padrão.
porque o quanto Jair Bolsonaro avançou em áreas que vinham votando no PSDB. O Centro-Oeste é um exemplo. Votou com Aécio Neves em 2014 a região toda. E agora está votando toda com Jair Bolsonaro. O que mostra simplesmente que os dois partidos hegemônicos nas últimas tantas eleições presidenciais, PSDB e PT, foram ambos engolidos, eleitoralmente falando, pelo fenômeno Jair Bolsonaro nessa eleição. Era algo que se via... Fenômeno Jair Bolsonaro? Pesquisa após pesquisa e que hoje se consolida em votos nesse segundo turno eleitoral. Com a diferença que o PSDB não foi ao segundo turno, o PT foi, mas na hora que a gente for comparar o mapa, como é que ficou em 2014, como é que ficou agora, e é bom a gente fazer isso quando a apuração já estiver praticamente encerrada, a gente vai ver que a mancha do PT diminuiu sensivelmente. Então agora a gente pode ir para a região norte. Vamos fazer a região norte. Região norte, e vamos de cara checar o Pará, que foi, no primeiro turno, o único estado da região norte em que Fernando Haddad venceu. Na verdade, Fernando Haddad venceu no Nordeste e em um único estado do Norte, exato, que era o Pará. Olha aqui. Atenção. Bolsonaro atenção, eleito, vamos lá. Às 7h21 da noite. Toma, PT! Chega a informação Porra! de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do Olha TSE, essa aí. estamos na tela com os números e a Renata Lopretti. E lembrando mais uma vez, eu falei há pouco, 38º presidente do Brasil, 8ª eleição desde a redemocratização. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros, com uma vantagem muito grande. O número que nós temos aqui, 55.205.640 eleitores brasileiros. E ainda deve dar uma corrigidinha ali, porque ainda tem um pouquinho de voto para apurar. Aí está, numa apuração muito rápida, e você tem ao vivo na sua tela imagens da festa de eleitores de Jair Bolsonaro na praia da Barra da Tijuca. O condomínio em que mora o candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro fica exatamente nessa região da cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. Aí imagens da festa de eleitores de Bolsonaro neste momento em que está anunciada a vitória do candidato do PSL e agora presidente eleito Jair Messias Bolsonaro do PSL, um partido pequeno que ele carregou para a vitória na presidência da República e outras tantas vitórias, não apenas no parlamento, tornando-se a segunda maior bancada do parlamento, um partido pequeno, como dizia, e também elegendo governadores de estado, pelo seu próprio partido e por partidos que decidiram apoiá-lo. Imagens ao vivo de Porto Alegre, na tela da TV, festa na rua para celebrar a vitória do candidato Jair Bolsonaro, de novo, Barra da Tijuca, com queima de fogos. Essa é uma imagem que, obviamente, guardadas as proporções, lembra aquela que você tem na virada de ano, porque também na Barra da Tijuca existem as queimas de fogos todo final de ano, não com o tamanho de Copacabana. Mas isso é apenas uma imagem que vem agora à cabeça. Não dá nem para comparar, claro, com o tamanho do que se vê ali, mas o fato é que ao longo de todo o dia, os eleitores do Rio de Janeiro, depois de registrarem seu voto na urna, muitos dos eleitores de Bolsonaro se dirigiram para a frente do condomínio em que mora o candidato. E o Pedro Bassan fala ao vivo de lá agora. Pedro. Pois não, Bonner. A comparação é essa mesmo que você acabou de fazer, né? É a imagem da virada do ano, do Réveillon de Copacabana, pelo menos um mini Réveillon de Copacabana, com fogos estourando o tempo todo, das mais variadas cores e sons, e com a multidão compacta e festejando, todo mundo querendo chegar o mais perto possível da porta do condomínio onde mora o candidato. Se bem que a área do condomínio é muito grande, ele deve estar apenas com uma vaga impressão de tudo que acontece aqui na frente, não é? Mas é claro que os apoiadores, os eleitores querem estar o mais perto possível e se concentram aqui na entrada principal, mas a multidão já ocupa uma faixa de cerca de 100 metros aqui da Avenida Lúcio Costa, a principal avenida à beira-mar, aqui na Barra da Tijuca, e a multidão ainda vai aumentando. Vem chegando eleitores dos dois lados, o trio elétrico que há pouco estacionou já começou também a puxar... E o Dória eleito também, de incentivo, em São Paulo. de apoio, de comemoração.
O tom predominante é o verde e amarelo, com as bandeiras, algumas com a foto do candidato e muitas camisetas também com a foto de Jair Bolsonaro, com os principais slogans de campanha. Dentro da casa de Jair Bolsonaro, um núcleo reduzido de pessoas acompanhou a apuração e está vivendo esse momento de divulgação do resultado. Os ministros já anunciados do futuro governo, os 3 ministros que foram anunciados até agora, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e o general Augusto Heleno, vários integrantes também do